Vamos hoje dar sequência ao nosso estudo, vamos trabalhar versículo 21 em diante. Antes disso, gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez e pedisse que o Senhor fale o seu coração nessa noite, através da nossa vida. O Senhor é poderoso para fazer isso, em nome de Jesus, amém? Senhor, queremos orar a Ti e clamar pela Tua intervenção, clamar pelo Teu socorro, ó Deus. O Senhor é poderoso para falar conosco, na nossa realidade, no nosso contexto, além do que eu posso falar, além do que eu posso fazer, o Senhor pode fazer. Em o nome de Jesus Cristo, usa-me como instrumento do Senhor. Nessa noite nós abrimos o nosso coração para receber a Sua palavra, que ela seja pregada com fidelidade, que o nosso coração esteja aberto para a Sua palavra, para que haja fé, transformação, convicção, renovo, encorajamento, correção, tudo aquilo que vem da Sua palavra, no poder do Espírito, em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Estamos trabalhando dentro do Evangelho de Marcos, onde Marcos nos apresenta Jesus como um rei, mas um rei diferente, um rei que veio para servir, não um rei que veio para conquistar militarmente, um rei que é muito diferente da perspectiva humana. Alguém não olharia para alguém pendurado na cruz e diria: esse é o meu rei. Mas a Bíblia diz que esse é o nosso rei, Jesus Cristo, que não está mais numa cruz, mas assentado à destra de Deus nos céus, reinando para sempre. O fato é, Jesus é um rei diferente. Os discípulos demoraram a entender isso, e muitas vezes nós demoramos a entender isso. Marcos está tentando nos apresentar como esse rei é, e o que esse rei espera de cada um de nós. Já falamos que o que ele espera de nós, uma vez que o reino chegou, é arrependimento e fé, é virar as costas para o pecado, voltar-se para Deus e crer em Deus, obedecer a Deus, andar segundo esse rei, se submeter à autoridade desse rei. Na última conversa que tivemos dentro do Evangelho de Marcos, que foi há 14 dias atrás, nós trabalhamos o que significa ser um discípulo de Jesus, o que esse rei espera de nós, que tipo de fé é essa que ele espera de mim e de você. E no texto de Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20, Jesus nos ensina que o tipo de fé que ele espera de nós é uma fé que obedece mesmo sem compreender. É uma fé que coloca Jesus acima de tudo no nosso coração. É uma fé que nos leva a renunciar tudo, se necessário for, para seguir Jesus. Nada e ninguém pode estar entre nós e o nosso Jesus. O nosso pai, a nossa mãe não pode estar entre nós e Jesus. O nosso trabalho, a nossa carreira, a nossa profissão, os nossos bens, nada pode estar entre nós e Cristo. Se nós quisermos ser discípulos de Jesus Cristo, Jesus nos diz: é necessário estar disposto a renunciar tudo. O que é muito importante, porque para muitas pessoas Jesus é uma figura fascinante, até o momento que é necessário renunciar algo para seguir a Ele. Augusto Nicodemos diz isso. Para muitos Jesus é uma figura extraordinária, até que Ele diga para você: largue isso e venha andar comigo. Isso é assustador, desafiador, porque muitas vezes nós somos apegados demais. Existem coisas que nos impedem de seguir a Cristo, de obedecer a Cristo, mas ser um discípulo de Cristo é estar disposto a renunciar tudo que é necessário, tudo aquilo que pode estar entre mim e Ele, para que tenha esse lugar de primazia no meu coração, amém? No texto de hoje, Marcos vai começar o que podemos dizer, onde Marcos vai nos mostrar o que seria passar 24 horas com Jesus. Quem já pensou: eu gostaria de ter passado um dia com Jesus? Saber como é a vida dele, como seria? E você vai descobrir que passando 24 horas com Jesus, a primeira coisa que Jesus encontra foi um capeta. Terrível, terrível. Mas o texto de hoje está em um bloco que começa no capítulo, verso 21, olhe na sua Bíblia aí, por favor, versículo 21, e vai até o verso 38, 24 horas com Jesus, amém? Obviamente não vamos trabalhar todo esse texto hoje, por causa da sua extensão. Nosso propósito não é correr, é compreender o texto e tentar expô-lo da melhor maneira possível. Mas nós vamos ter aqui um relato de um dia de sábado, onde Jesus vai
começar numa sinagoga, depois ele vai para a casa de Pedro, depois ele vai para a rua, e antes do raiar do sol ele é encontrado orando pelos seus discípulos. No texto de hoje, nós vamos ter uma demonstração, fala assim, uma demonstração da autoridade do rei. Amém? Esse rei vai libertar um homem de um espírito imundo. Quem vai vencer? Jesus se encontra com um espírito imundo na sinagoga, na igreja. Quem sai dali vitorioso? O nosso rei. Amém? Versículo de número 21. Quem encontrou aí, diga amém. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinava como alguém que tem a autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele. Repita comigo, por gentileza. Cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino, e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Amém. Graças a Deus. Esse é o nosso texto. Marcos começa nos situando geograficamente e diz que Jesus, junto com essas duas duplas de irmãos, o texto diz eles, e eles no nosso contexto é Jesus, Pedro, Tiago e João, né? Simão, André, Pedro, Tiago e João, o texto que a gente leu semana passada, semana retrasada. O texto vai dizer que eles vão para Cafarnaum. Essa cidade de Cafarnaum, ela é muito interessante, e é ali que Jesus vai estabelecer o centro do seu ministério. Ele vai estabelecer o seu quartel-general. É dali que ele vai se deslocar para as demais localidades. A cidade de Cafarnaum, segundo os historiadores daquela época, era uma cidade com cerca de 10 mil habitantes, uma cidade muito importante por causa da sua localização. Cafarnaum fazia parte de uma rota comercial que ligava as rotas do Oriente e do Ocidente, e tinha em Cafarnaum um ponto de pedágio romano, ou seja, onde as pessoas tinham que pagar os seus impostos. Por causa disso, aquela cidade era uma cidade importante para Roma, tinha ali um destacamento romano. Em outro lugar nós vamos ler de um centurião romano. Que era um centurião romano? O centurião romano era alguém que tinha 100 soldados sobre a sua autoridade. O que isso significa? Cafarnaum era uma cidade muito importante. Geograficamente falando, ela dava acesso a vários lugares do mundo na época, ela dava acesso a várias cidades daquela região. O texto vai dizer que Jesus chega a Cafarnaum num dia de sábado, um dia que para o judeu era um dia sagrado, um dia onde não poderia trabalhar, um dia onde se dedicava a pensar nas coisas de Deus, a adorar a Deus, a descansar, a entender que Deus trabalha em nosso favor. Jesus vai a uma sinagoga. Pastor, eu sempre vim à igreja e sempre ouvi falar de uma sinagoga. O que é a sinagoga? Era a igreja. Era parecido com a igreja. Você sabe que no Antigo Testamento o povo de Deus se encontrava no templo. Quem lembra do templo de Salomão? Um único templo para toda a nação, aonde obrigatoriamente todo judeu deveria 3 vezes por ano se deslocar da sua casa e subir ao templo. Mas você sabe também que por causa da desobediência do povo, aquele templo foi destruído. Quem lembra disso? Estamos trabalhando em Neemias. O templo foi destruído, o templo entrou em ruínas, o povo estava longe da sua terra. Como então eu vou aprender as coisas do Senhor? Como eu vou meditar no que o Senhor quer me ensinar? Como eu vou aprender a lei do Senhor? A maioria dos estudiosos, esmagadora, concorda que
as sinagogas nasceram no exílio, quando o povo de Deus foi levado para a Síria, para a Babilônia. Longe do templo, eles fizeram as suas sinagogas, aonde eles se reuniam. Era como se fosse uma igreja da época, entendeu? Uma extensão do templo, porque não tinha templo. Então, eles fizeram essas sinagogas, aonde eles se reuniam ali, cerca de 10 famílias, 15 famílias, e eles se reuniam para estudar a lei e orar ali. Era um momento muito simples, onde eles se dedicavam ao estudo da lei. A Bíblia vai dizer em Lucas que Jesus cresceu frequentando a sinagoga. Isso era muito comum para o judeu, tá? O texto nos mostra que quando Jesus chega a essa sinagoga, ele vai ensinar. Isso também é um detalhe importante, porque no templo, se você lembra do templo, se você é um leitor das Escrituras, você sabe que no templo quem poderia oficiar, quem poderia ensinar, eram os sacerdotes, o sumo sacerdote. Mas na sinagoga não tinha sacerdote. Na sinagoga o que nós temos eram pessoas leigas, talvez como eu e você, pessoas do comércio. E ali alguém resolveria organizar, administrar aquela sinagoga. Ele organizava um local onde o povo poderia estudar. Então quando chegava um rabi, um mestre, alguém conhecido, essa pessoa dava oportunidade, ele chamava. Gostaria de chegar um Bruno. Hoje o Bruno está na nossa cidade, que privilégio imenso, nós vamos chamar e ele vai compartilhar o seu ensino conosco. Isso era muito comum. Quando Jesus chega, o que vai nos levar a pressupor que isso que Marcos está escrevendo não está muito bem no início do mistério de Jesus, né? Marcos saltou um pedacinho aí, porque quando Jesus chega, Jesus já é relativamente conhecido. É por isso que eles dão oportunidade para ele. Eles chamam. Eu gostaria de convidar Jesus, está em nosso meio, esse rabi, esse mestre. Eles não sabem que é o Cristo, não creem nele como Cristo, mas o veem como mestre. Eu gostaria de convidar esse mestre para ministrar a palavra para nós hoje, para trazer o seu ensino. Jesus é chamado para aquele local e eles dão uma oportunidade. O texto vai dizer no versículo 22, todos ficaram maravilhados. Fala comigo, maravilhados. As pessoas estão ouvindo Jesus ensinar e as pessoas estão maravilhadas. Pastor, eu gostaria de saber o que Jesus ensinou para essas pessoas ficarem maravilhadas. Observe que Marcos não nos diz, Marcos já disse. Nesse texto eu não tenho nenhum detalhe do que Jesus está ensinando, porque o propósito de Marcos é nos lembrar do que ele ensinava. Versículo 15, nós já trabalhamos. O tempo é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o resumo do ensino de Cristo. Então, quando as pessoas começam a ouvir a mensagem de Cristo, o ensino de Cristo, isso gera grande impacto, isso gera grande admiração. E por que as pessoas ficam admiradas? O texto nos diz o motivo. Porque o ensino de Jesus era diferente, fala assim comigo, diferente do ensino dos escribas, dos mestres da lei. Pastor, o que seria um mestre da lei? O que seria um escriba? Um escriba era um profissional, alguém que trabalhava com escrever, eles copiavam a lei. Eles copiavam a lei de Moisés porque não tinha gráfica como nós temos hoje, não tinha meios eletrônicos, então era copiado de forma manual, e não era qualquer tipo de pessoa que poderia copiar para evitar erros. Os escribas copiavam a lei, eles faziam cópias dos livros de Isaías, Jeremias, Malaquias, dos livros de Moisés. Esses escribas eram pessoas versadas, pessoas que estudavam a lei, as tradições, e eram pessoas responsáveis por interpretar e escrever textos bíblicos e tradições. O texto nos diz que quando as pessoas escutam Jesus ensinando, elas ficam maravilhadas, porque Jesus não ensina como esses escribas. Jesus tem uma autoridade distinta. O que Marcos está nos ensinando é que Jesus não é um mestre comum. Jesus é um rei. Jesus não é um mestre comum. Eu disse aqui recentemente, as pessoas procuram no Evangelho um conselheiro. Jesus não é um conselheiro distribuindo conselhos. Jesus é um rei dando ordens. E quando um rei dá ordens, nos resta obedecer. Jesus não é um mestre comum, ele ensina como quem tem autoridade, e esse texto enfatiza a autoridade de Jesus e não como os mestres da lei. O texto continua e no verso 23,
nós somos informados que no meio do ensino, Jesus está ensinando. De repente, cooperadora Neuza, um homem que estava ali ouvindo, repare, um homem no meio da sinagoga, um homem participando do estudo, um homem, talvez alguém frequente, talvez alguém que fazia parte daquele contexto, um homem começa, possesso por um espírito imundo, sai ali gritando no meio de todo mundo: o que queres conosco? Verso 24, Jesus de Nazaré, o nome próprio de Jesus, Jesus da cidade de Nazaré, Jesus o Nazareno. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Querido, observe que o homem possesso está na sinagoga. Observe que esse espírito imundo não leva esse homem para um lugar onde o pecado é exercido de maneira liberada. Esse homem, esse espírito imundo não leva esse homem simplesmente para uma mesa de boteco, para um prostíbulo, para um lugar da lama. Esse homem esse espírito maligno conduz esse homem para um lugar sagrado do ensino e do estudo da palavra. Esse espírito está ali camuflado, escondido. Para muitos talvez seria mais um adorador no culto, mais um estudioso, mais alguém muito bem intencionado que veio aqui aprender. Mas quando Jesus chega àquele lugar, o rei começa a libertar os cativos do inimigo por meio da sua pregação. Princípio, parênteses: não há nada que liberta um homem mais do que a pregação. O que nos liberta é o conhecimento e a prática da verdade. Não é uma oração em si, não é um ritual em si. Não adianta, querido, nós peguemos a pessoa e sair impondo as mãos, expulsando os demônios. Se a pessoa sai daqui, ela volta para a sua vida de pecado. Não adianta. Precisa haver uma mudança de mente, de comportamento, de mentalidade. Ela foi impactada pela palavra de Deus e agora ela não vive da mesma maneira. E então, aí sim, o diabo não terá mais poder sobre ela. Jesus está pregando e por meio da pregação está libertando. O rei está ali e o rei está amarrando o valente. O rei está saqueando o despojo. Aquele espírito imundo não poderá prevalecer. Esse espírito imundo, ele sai fazendo duas perguntas e uma exclamação. Ele quer saber qual é o propósito da vinda de Jesus. Por que Jesus está ali? Viestes, o que queres conosco? Viestes para destruir-nos? O diabo sabe, querido, o diabo sabe que em algum momento o Senhor há de lançá-los em um lago de enxofre e fogo eterno. O diabo sabe que à medida que o reino de Deus avança, o império das trevas é destruído, é minado. O diabo sabe que vai chegar o momento que esse rei vai colocar todos debaixo do juízo. E ele tem medo de que esse dia seja antecipado. É por isso que ele está falando: o que queres conosco? Viestes para destruir-nos? Chegou a nossa hora. Chegou o nosso momento. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para destruir-nos? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Querido, a destruição do domínio das trevas é uma consequência natural do avanço do reino. É por isso que nós estamos falando para você: abra a porta da sua casa para a pregação do Evangelho. Você quer que o reino avance na sua família? Abra a porta da sua casa para a pregação do Evangelho. Abra a porta do seu coração para a pregação do Evangelho. Porque à medida que o reino avança na sua vida, o reino das trevas diminui, o reino das trevas perde a sua força. A vinda de Jesus significa a derrota do demônio, a derrota do diabo e seus liderados. Eu quero que você perceba, o povo da sinagoga, nós lemos o texto e estamos trabalhando nele. O povo da sinagoga estava espantado a respeito do que Jesus falava. Mas acima de tudo eles querem saber quem é Jesus. Mas o demônio não estava. Esse espírito maligno sabia exatamente quem era Jesus.
sinagoga vai terminar: o que é isso? Os discípulos em Marcos capítulo 4 vão perguntar: quem é este? Eles ainda não sabem, nós sabemos. Marcos já nos diz, Marcos capítulo 1, versículo 1, o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas os ouvintes da sinagoga não sabem quem é Jesus, mas o diabo sabia. O diabo sabia que aquele que estava ali ensinando era o rei que estava quebrando o seu poder sobre os homens. Enquanto o povo pergunta: quem é Jesus de Nazaré? O demônio responde: ele é o Santo de Deus. E é interessante, porque Santo de Deus é exatamente o oposto do que a descrição daquele espírito diz a respeito do espírito, porque o espírito é o quê? Imundo. Mas Jesus é quem? Santo. Pastor, não entendi. Santo na Bíblia significa separado, significa puro, significa limpo. Aquele espírito imundo, sujo, nojento, que levava esse homem a uma vida nojenta, sabe que quem está ali não é outro mestre nojento, não é outro mestre imundo, não é outro mestre sobre quem ele tem autoridade. Aquele que está ali é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Ele é o Santo de Deus. O povo não sabe disso, mas o diabo sabe. O povo está tentando entender quem é esse homem que ensina dessa forma. O diabo é Jesus, ele é o Santo de Deus. Quando o diabo diz isso, esse espírito maligno diz isso, Jesus, justamente por ser o Santo de Deus, justamente porque esse espírito imundo não tem nada nele, ordena a esse espírito imundo: cale-se, fala assim comigo, cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. Eu quero que você observe que Jesus é claro, Jesus é objetivo. Jesus não inventa moda, Jesus não entrevista aquele espírito imundo: qual é o seu nome, de onde você vem, quem te mandou para cá. Não, Jesus não entra em êxtase, Jesus não elabora fórmulas mágicas, Jesus não pega objetos sagrados, Jesus não pega um ramo de arruda, Jesus não pega a espada de São Jorge, Jesus não pega aquelas raízes, vapores, aquelas essências, põe na porta da sua casa que vai te livrar de uma olhada. Não é isso que Jesus faz. Jesus vira para aquele espírito e diz: cala-te e sai. É uma ordem. E quando Jesus manda, o espírito obedece. Não lhe resta outra escolha. Ele quer sair? Não, mas ele sai. Por isso sai gritando, por isso sai esperneando. Mas quando o rei manda, esse espírito apenas obedece. Versículo 26. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Diante disto, todos ficaram admirados. O que seria aquilo? O que é isso? Um novo ensino? E com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Um debate começa na sinagoga. Que ensino é esse? Que homem é esse? Nós nunca vimos tal coisa. Alguém que tem tamanho poder sobre espíritos imundos. Que ensino é esse? Esse homem não é como os demais. Ele não ensina como os mestres da lei. Quando a gente vai estudar esse texto e ler os comentaristas e teólogos a respeito do que seria essa diferença, porque por duas vezes nós temos no texto: ele não ensina como os mestres da lei. Como os mestres da lei ensinavam? Marcos não está preocupado em explicar. Mas outros textos das Escrituras vão nos ensinar, e a história nos ensina, comentaristas, Flávio José, dentre outros, vão nos mostrar, dentre outros, como eles ensinavam. Todo mestre da lei, todo rabi, todo escriba daquela época, para dar credibilidade ao seu ensino, precisava citar outras fontes. Para você que já fez uma faculdade, teve que fazer um trabalho de conclusão de curso. Se você faz um trabalho de conclusão de curso, você vai aprender que você não tem poder e autoridade para fazer uma tese própria
de autoria sua, não na sua primeira faculdade. Você precisa embasar toda a sua teoria, toda a sua tese em um monte de outras pessoas muito mais gabaritadas que você. E você vai dizer, segundo fulano é assim, assim assado. Segundo Beltrano é assim, assim assado. Segundo fulano pensa também assim. Por causa disso, você vai chegar lá no final, pensando nisso, a partir disso tudo eu quero propor que é assim. Mas pastor, eu gostaria de ensinar algo, eu tenho uma tese. Aí você vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e lá no pós-doutorado você vai defender uma tese. Então, alguém, para ter autoridade, ele precisa embasar o seu discurso em outras pessoas. Para estar aqui me ensinando para você, eu li vários comentários, vários textos, ouvi várias pessoas. Por quê? Porque estamos aprendendo. E com respeito à palavra de Deus, é assim que aprendemos. Quem está entendendo? Agora, é assim que os mestres da lei ensinavam. Segundo fulano, segundo Beltrano, segundo Hilel, segundo Shammai, segundo fulano, é assim, é assado. Mas Jesus não precisa citar nenhum mestre da lei. Jesus não precisa citar nenhum especialista. Jesus não precisa de alguém para dar credibilidade ao seu ensino. Ele é a fonte das Escrituras. Ele é o autor das Escrituras. As Escrituras falam dele. Ele conhece a palavra. Ele conhece o significado correto. Quando você vai olhar no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, não é o sermão que esse mundo já viu, o sermão da montanha. Jesus vai dizer e fazer algo inédito, porque ele vai falar para o seu público. Ele fala: vocês ouviram o que vos foi dito, vocês ouviram o que foi dito, vocês ouviram o que foi dito. Aí ele sempre fala assim: eu porém vos digo. Vocês ouviram fulano de tal, eu porém. Ele está se colocando acima, ele está se apresentando como um novo legislador, e as pessoas estão querendo saber quem é esse para querer se apresentar com tamanha autoridade. Ele é o filho do José, ele não tem estudo, ele não tem faculdade, ele não vem da Judeia, ele não foi discípulo de ninguém. Quem esse homem pensa que é? Então, boa parte dos estudiosos vão acreditar que quando as pessoas falam que Jesus não ensinava como os mestres da lei, é que Jesus não precisava citar ninguém, ele simplesmente se apresentava. E embora isso seja verdade, Jesus jamais precisou recorrer a nenhum especialista para dar credibilidade ao seu ensino. O texto parece nos apresentar, eu quero que você perceba isso comigo. Eu li vários textos, vários comentários, eu fui um dos autores. Levanta isso aqui, eu achei muito interessante. Porque o texto, a autoridade de Jesus no texto, que gera exclamação, não tem a ver com ele citar ou não pessoas. Ele não cita, mas não tem a ver com isso. Se você olhar o texto, vai dizer que a autoridade, essa nova autoridade distinta do que eles conheciam, está no fato dele, do poder e da autoridade que ele exerce sobre aquele espírito maligno. Se você olhar aí, um novo ensino, o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Repita comigo: até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. A autoridade de Jesus, ela é diferente, porque Jesus não apenas expulsava demônios, mas a maneira como ele fazia. Porque naquele tempo, os mestres da lei também expulsavam demônios. Eu não sei se você já viu, inclusive gostaria de indicar a série The Chosen. Alguém já viu? Se não viu, tem no Netflix, tem um aplicativo, né, gratuito, você pode baixar, seja no Apple Store, seja na sua plataforma, é gratuito. Os Escolhidos, The Chosen, Angel, acho que o nome do aplicativo é Angel, né? Você procura lá The Chosen, é muito famoso, já está na 5ª ou 6ª temporada. É fantástico, ele é belo, 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 belo. Tem toda a licença poética, mas é belo, bem feito, amém? E aí, numa das primeiras temporadas, eles criam todo um roteiro, obviamente, né? Maria Madalena está ali. Nós sabemos pelas Escrituras que Maria Madalena é aquela mulher de quem se expulsaram 7 demônios. A Bíblia diz isso. Uma mulher possessa, uma mulher que vivia escravizada. E naquela série, com sua liberdade poética, eles colocam ali alguns rabis, alguns mestres que são chamados para ir ali tentar expulsar aqueles demônios. E eles têm, dona Neuza, suas metodologias, seus rituais, como algumas pessoas também têm, né? Quem já teve espada de São Jorge na porta de casa aqui? Ramo de arruda, Salmo 91 aberto na sala da sua casa para espantar os demônios, né?
Tem aqueles rituais, sal grosso. Gente, uma pessoa um dia foi: pastor, eu gostaria que você fosse orar na minha empresa. Se eu levasse um sal grosso, eu disse: irmão, eu não trabalho com sal grosso na oração, só em churrasco. Ô, gente. Mas, irmão, eles tinham seus métodos, seus rituais. Às vezes gastavam semanas para que o demônio ficasse, a pessoa ficasse livre. Não sei se você já presenciou, lembro de ouvir meu pastor contando, pastor Zé Dalma, na fazenda, há 30 e tantos anos atrás, tem 38 anos que ele aceitou Jesus, há uns 40 e poucos anos atrás, quando o povo do interior fala o espírito, né? O espírito pegou fulano. Quem já ouviu isso aqui? O espírito pegou fulano. Aí o pastor Zé Dalma tem esse caso, eu vou pedir para contar isso aqui. Diz ele que estava no lugar lá, e aí o Espírito falava: eu só saio daqui se rezar para mim tantas Ave Maria, não sei o quê. Eu só saio daqui se trouxer o fulano. E um dia o pastor Zé Dalma, com medo, gente, com medo, ele não tinha Jesus. Não tinha Jesus, a mãe dele tinha falado para ele: não vai mexer com a fulana não. E ele de namorico com a menina lá. Aí, ele foi lá na casa da menina e a menina ficou espiritada. Diz ele, gente, que a menina, ele viu, ele contando, a menina voou assim, ó. Eles seguraram, pegaram a menina no ar. E quando ele ia embora, aí ele tá lá na porta, o demônio gritou: Zé do Silo, não vai embora não, se for embora eu peguei no caminho. Ele conta isso, já contou várias vezes, não é, Gustavo? Gustavo tá ali na nossa igreja de Patos inúmeras vezes. Diz ele que colocaram, não foi embora, né? Colocaram ele para dormir no quarto lá, segurando a santa não sei do que. Diz ele que acordou de manhã, ele apertou com tanta força que a santa vazou o fundo e estava cheio de areia neles, né? E muitos de nós tivemos essas experiências. O fato é, não é que simplesmente Jesus expulsa demônios. O que chama a atenção daquele povo é a maneira como Jesus chama, como Jesus expulsa aquele demônio, porque Jesus não se baseia em técnicas, não se baseia em conhecimento, ele dá ordem com base naquilo que ele é o rei, e ele diz: cala-te e sai, e o demônio sai. A autoridade de Jesus, ela é distinta. O reino de Deus chegou, o rei está ali saqueando o despojo, o rei está ali resgatando a vida de alguém que era oprimido do diabo. Ninguém jamais tinha visto aquilo. Um homem com tamanha autoridade. Quem seria esse? As pessoas da sinagoga não sabem, mas Marcos já nos disse: ele é Jesus. Fala assim: ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei. Os demônios sabiam quem ele era. Marcos sabia. A igreja sabe. Mas a pergunta é: você sabe quem ele é? Você sabe quem é ele? O texto termina no versículo 28 dizendo que as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Eu quero que você observe comigo, por gentileza, que Marcos não nos diz nada a respeito do destino desse homem. Não nos dá nenhum detalhe de para onde o demônio foi. A cura desse homem, a libertação desse homem só é importante para Marcos na medida que ela nos revela quem Jesus Cristo é. Ele não especula. Sabe o que isso me ensina, querido? Quando eu leio um texto onde eu não tenho o destino desse homem, especulações a respeito da vida dele, o que ele fez, para onde ele foi, que Marcos não está preocupado com isso. Ele não quer que você se preocupe com isso. O que Marcos quer tocar em mim e você, e o que esse texto espera de mim e você, não é a atitude, é o resultado, o destino desse homem, mas é o seu destino. Não é o que esse homem fez depois desse culto, é o que você vai fazer depois de você ouvir isso. É como você vai viver depois de você ouvir isso, de você se encontrar com o Rei. É isso que importa para Marcos. É isso que importa aqui nessa noite. Eu quero, na nossa segunda parte da conversa, trazer algumas conclusões e principalmente aplicações. Em primeiro lugar, reconheça a autoridade do Rei.
Esse texto mostra como poucos, de maneira maravilhosa, a autoridade de Jesus. E para Marcos isso é muito importante. Marcos já falou da autoridade de Jesus sendo reconhecida por Satanás no deserto. Marcos já falou da autoridade de Jesus quando Jesus é servido pelos anjos. Marcos está falando da autoridade de Jesus quando os demônios têm que bater em retirada. Marcos vai nos falar sobre a autoridade de Jesus quando ele vira para o vento e mar e diz: aquieta-te, o vento e o mar aquietam. Jesus, querido, é um rei. Esse rei, com uma única ordem, expulsa e emudece o seu inimigo. Jesus é um rei que na ocasião certa destruirá todos os seus inimigos com um sopro. Eu não sei, querido, você vai ler a Bíblia. Vou fazer um paralelo aqui, talvez você, para quem já viu vai lembrar. Tem uma série que é muito famosa, Game of Thrones. Uma série fantástica, muito boa, que ela se desenrola por várias temporadas. Você está doido para descobrir como aquilo vai acabar. Pastor, não vi, querido, desculpa. Mas, querido, quando acaba o que demorou 8 temporadas para acabar, acaba num episódio. Assim, ó, acabou. O que gerou muitas críticas, né, para os roteiristas, porque acabou assim. Quando você vai ler a Bíblia, é muito parecido. Porque você pega todo o enredo bíblico da queda à restauração. O diabo no jardim do Éden compromete o homem se torna seu escravo, e todo o plano de redenção e tal, e os inimigos de Deus, e tudo, e você pensa, como isso vai acabar, e você vai ler Apocalipse, você descobre que os inimigos de Deus estão se reunindo por uma grande luta, um grande confronto. Aí você pensa assim, vai ser um confronto épico, vai durar muitas gerações. E o texto diz que quando os inimigos se reúnem, Jesus faz assim, ó, acabou. Ele derrotará os seus inimigos com o sopro da sua boca, com a espada que sai da sua boca. Esse é o rei que está nessa sinagoga, e esse é o rei que está presente no meio da sua igreja. Marcos quer enfatizar a autoridade de Jesus sobre os demônios, a autoridade ao longo do seu texto de perdoar pecados, a autoridade sobre o templo, a autoridade para atacar o poder das trevas. Muitas pessoas olham para um texto desse. Talvez eu, como pastor, poderia olhar para um texto desse e começar a querer encher o seu coração de medo. Olha aqui, o capeta está por aí. E de fato o capeta está por aí, às vezes dentro das igrejas. Mas o que o texto quer nos ensinar não é a ter medo do capeta. Não tem como eu ler o texto desse e ficar com medo do diabo, porque no texto Jesus é grande e o diabo obedece. Quem entendeu? Não é para você olhar o texto desse e ir para sua casa morrendo de medo do diabo. É para você ir para sua casa vislumbrado com o poder e a autoridade que Jesus tem até sobre o diabo. Jesus, querido, é o grande rei a quem nós servimos. E eu não sei qual o contexto da sua vida, como você está aqui, como você chegou aqui, qual o problema, qual a dificuldade, quais são os desafios. Eu tenho certeza, querido, que não importa qual for, esse rei com uma única palavra pode mudar a sua vida. Com uma única frase. Ele pode mudar o destino da sua família. Ele pode mudar o seu quadro de saúde. Ele pode mudar a situação da sua casa, do seu emprego, da sua empresa. Ele com uma única ordem. Segundo lugar, então, primeiro, reconheça a autoridade desse rei. Segundo lugar, creia verdadeiramente nesse rei. Fala assim, verdadeiramente. Isso é muito importante, porque esse texto também me mostra o quão inútil, fala assim, inútil, o quão inútil é um conhecimento sem fé verdadeira. Esse texto mostra para mim que os demônios sabiam quem era Jesus, mas tal conhecimento não pode os salvar, porque não tem um demônio que vai entrar no céu, querido. E todos eles, sem exceção, sabem quem Jesus é. Ou seja, não basta você saber quem Jesus é, não basta você conhecer a história de Jesus, não é suficiente. Isso não pode salvar você.
Os demônios sabem quem Jesus é e também sabem que Jesus os julgará. Viestes para perder-nos, viestes para destruir-nos. Eles sabem que Jesus os condenará, mas o mero conhecimento disso não pode salvar o demônio. Também não pode salvar você e a mim. Achei fantástica uma frase de Martinho Lutero. A vida do cristianismo consiste em pronomes possessivos. Uma coisa é afirmar: Cristo é um Salvador. Outra, inteiramente diferente, é dizer: Cristo é o meu Salvador. O diabo é perfeitamente capaz de fazer a primeira declaração, mas somente um verdadeiro crente pode fazer a segunda. A vida do cristianismo consiste em pronomes possessivos. Uma coisa é você dizer: Cristo é um Salvador. Cristo é Deus. Outra coisa é você dizer: Cristo é o meu Salvador. Cristo é o meu Deus. O diabo pode dizer que Cristo é Salvador. O diabo pode dizer que Cristo é o Santo de Deus. O diabo pode dizer que Cristo os julgará. O diabo pode dizer tudo isso, mas o diabo não pode dizer: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Talvez você, querido, tenha vivido uma vida onde você sabe quem Cristo é. Você foi bem educado, bem instruído. Você lê a Bíblia, você ouve pregações e você sabe: Cristo é Deus. Cristo é um Salvador, Ele perdoa pecados. Mas outra coisa é você dizer: Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. Ele perdoou os meus pecados. Uma coisa é você dizer que Cristo muda vidas. Outra coisa é você dizer: Cristo mudou a minha vida. Uma coisa é você dizer que Cristo restaura famílias. Outra coisa é você dizer que Cristo restaurou a sua. Nós não somos chamados apenas a conhecer a Cristo. Teoricamente somos chamados a experimentar a Cristo. Cristo não é meramente para ser conhecido. Jonas Madureira diz que Cristo é para ser devorado. Ele se compara ao pão da vida. Você não olha para um pão e diz: que pão maravilhoso, que pão que deve estar gostoso, olha o cheiro desse pão. Quando você olha um pão assim, você fala assim: eu quero comer desse pão, eu quero degustar de quem Cristo é, eu quero que Ele entre na minha vida, entre no meu organismo. O que é pior é que muitas pessoas têm menos fé do que o diabo. Porque o diabo sabe que Deus existe, o diabo sabe quem Jesus é, e Tiago vai dizer que o diabo treme diante dessas verdades. Tem crente que não treme diante disso, tem crente que nem sabe quem Jesus é, e tem pessoa que nem acredita que Deus existe. Os próprios demônios confessam a natureza de Cristo, enquanto alguns fecham seus olhos, endurecem o seu coração. Não basta você saber quem Jesus é, querido. Você precisa crer nele como aqueles discípulos, entregar-se para ele sem reservas, abrir mão das suas redes, dos seus pecados, daquilo que está entre você e ele. Em terceiro lugar, faça parte do avanço do reino. As pessoas naquela sinagoga perguntaram: o que é isso? Nós sabemos dizer o que é isso. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O que é isso que está acontecendo? O reino de Deus chegou. Quem é esse que tem poder sobre os demônios? Quem é esse que tem poder sobre o vento e o mar? O leitor já sabe, eu já sei, você já sabe. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que foi anunciado por João, aquele que foi proclamado do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aquele até quem os demônios podem dizer: ele é o Filho de Deus. Nós temos aqui um exemplo do reino avançando. O rei invadiu o território inimigo, amarrou o valente, está saqueando o despojo. Jesus foi atrás dessa alma, e Jesus está aqui, querido, e Ele pode libertar você do que te escraviza.
Ele pode libertar você dos vícios. Ele pode libertar você da pornografia. Ele pode libertar você da mentira. Ele pode libertar você da vaidade. Ele pode libertar você de seus pecados. Ele pode me libertar todos os dias perfeitamente. O reino de Deus chegou e o reino das trevas não pode vencê-lo. Mas acima disso, o texto, a Bíblia vai nos mostrar que Cristo não apenas nos liberta porque Ele tem toda a autoridade. A Bíblia diz que Jesus afirma ter toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Com base nisso, agora vocês vão e preguem e anunciem aquilo que eu ensinei para vocês. A autoridade de Jesus é a base para o avanço missionário. Sabe por que nós podemos ir? Porque Cristo nos deu autoridade nele. Querido, eu quero mais uma vez te encorajar. Estamos aí prestes a começar um projeto evangelístico. Abra sua casa, se disponha, pastor, eu quero participar, eu quero ministrar lá no meu trabalho, eu quero ministrar para você e para o seu vizinho. Se você ganhar o seu vizinho, querido, a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você não precisa da sua casa cheia, ninguém quer sua casa cheia, é você, a sua família, seu amigo, seu pai, sua mãe, seus irmãos, quem você quiser chamar. Você não precisa chamar ninguém aqui, nós vamos te fornecer tudo. Pastor, eu quero pregar a palavra, eu quero levar Jesus, eu quero anunciar Jesus, e você vai lançar a semente, e enquanto você lança a semente, Jesus vai libertando os oprimidos do diabo, Jesus vai restaurando, Jesus vai salvando. Em algum momento essa semente vai brotar, querido. Quarto lugar, seja morada do Espírito de Deus. Fala com a pessoa que está do seu lado. Seja a casa do Espírito de Deus. Fala assim: não assusta não, e não de um espírito imundo. Quem mora aí, querido? Quem mora aí? Quem habita aí? Vivemos em um mundo onde as pessoas negligenciam o mundo espiritual. Alguns vão dizer, para a alegria do diabo, que ele nem existe. Quem gosta de ler, depois lê Cartas de um Diabo ao seu aprendiz C.S. Lewis. Alguns vão dizer: não, isso é coisa, história da carochinha. Outros olham para um relato desse e pensam: não, pastor, isso era só lá na Bíblia, no tempo da Bíblia. O diabo agora está de férias. Outros vão dizer que ele está amordaçado, que não está nem atuando no mundo mais. Mas a Bíblia vai nos mostrar que o mundo espiritual é tão real quanto isso que você está palpando aí na sua frente. A Bíblia também nos assegura a existência do diabo, um anjo caído, perverso, poderoso, que se opõe ao reino de Deus, que atua neste mundo, nesse instante, e atualmente exerce poder sobre todos aqueles que não estão em Cristo, que são chamados nas Escrituras dos filhos da desobediência. Martinho Lutero chega a dizer que ou o homem é um cavalo de Jesus, instrumento de Jesus, ou ele é uma besta de Satanás. Ninguém está vazio. Fala assim: a casa nunca permanece vazia. Lembra? Jesus contou isso? Lembra? Nunca. A pergunta é: quem mora aí? Alguns negam a possessão maligna, outros generalizam como se toda insanidade fosse isso. O fato é que Jesus liberta esse homem do poder das trevas e todos ficam maravilhados. Esse homem era um instrumento de um espírito imundo, morada de um espírito imundo. Talvez como alguns de nós, vivíamos sem Deus, sem Cristo, escravizados por Satanás e seus demônios. Não sabemos qual é o fim desse homem, mas o que importa para nós é que hoje Jesus quer entrar no seu coração se ele ainda não entrou, e quer fazer morada na sua vida. Ele quer habitar em você, ele quer deixar do seu espírito entrando em você, porque o rei que um dia foi na sinagoga libertar um homem de um espírito imundo,
hoje está aqui para libertar os cativos, e talvez seja o seu caso. Não importa quão perdido, quão pecador você é, a Bíblia me ensina que se você vier a Jesus com uma única ordem, Ele liberta você. E Ele envia do seu espírito ao seu coração, ao meu coração. Somos hoje morada do Espírito de Deus, e não mais morada de demônios. Mas precisamos estar certo disso. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor veio ao nosso encontro, Jesus. Muitos de nós que estamos aqui hoje livres, um dia vivemos como esse homem aqui, escravizados por espíritos imundos, vivendo para satisfazer esses espíritos numa vida completamente imunda. Mas Cristo nos alcançou, Cristo nos resgatou. Esse Rei tem autoridade sobre tudo e todos. Não queremos terminar esse culto esbabacados com a autoridade do Senhor simplesmente. Queremos terminar esse culto podendo dizer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Queremos ir para casa sabendo que nós somos casa de Deus e temos em Deus a nossa casa. Chega de viver para satisfazer esse mundo. Chega de viver para satisfazer as vontades carnais e pecaminosas. O Senhor nos chama para viver uma vida no Espírito, na vontade do Espírito, como instrumento do Espírito, potencializada pelo Espírito, santificada pelo Espírito de Deus. E nós queremos viver isso, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que ouvimos aqui. Eu oro para que o Senhor faça essas sementes que foram lançadas brotar, germinar e crescer, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo, glorificar o nome dele no seu lugar. Aleluia.